parte no meio da nave da igreja no momento da palavra. Você vai ouvir a voz do Senhor. Então, esteja atento àquilo que Deus vai falar contigo. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Eu vos cumprimento com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu quero, primeiramente, antes de ministrar essa palavra, externar minha gratidão a todos. A todos vocês que, de uma forma direta ou indireta, está nos apoiando, está orando, enviando mensagens. Isso é confortante. Diante das adversidades, o Senhor nos faz ver o quanto é bom, o quanto é maravilhoso servi-lo. É fácil dizer que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e anda segundo os seus propósitos, quando tudo vai bem, quando tudo está perfeito nas nossas vidas. Mas entender isso quando o mar se levanta de uma forma terrível e cruel, é diferente. Eu quero te dizer, queridos, nessa noite, que Deus me trouxe aqui porque Deus tem um amor profundo, incomparável, incompreendido por muitos, por cada um que está aqui nessa noite. Esse amor que muitas vezes nós não entendemos, questionamos a Deus. Eu não questiono a Deus por nada, porque eu sei que Ele tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrados. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Eu estou aqui, queridos, para ministrar a palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tem ela aí na sua mão. Ontem eu já falei, Deus me deu a graça, o privilégio, a honra de falar sobre esse amor, sobre essa palavra. E para mim sempre é uma honra fazer isso. Servir ao Senhor para mim é uma honra. É um privilégio que eu não mereço. Talvez muitos possam olhar para mim e achar que eu sou meio maluco de estar aqui falando com vocês. Até eu às vezes acho isso. Porém, se eu estivesse dentro de um quarto chorando e lamentando agora, eu não traria o meu filho de volta. Se eu estivesse culpando as autoridades, culpando alguém, eu não teria meu filho de volta. E o Senhor me incumbiu com uma missão aqui nessa cidade: resgatar jovens das mãos de Satanás. Aleluia! Essa é uma missão. Por isso eu estou aqui. Eu não preciso nem falar das características do meu filho. Eu creio que a grande maioria aqui, se não todos, o conheceu e sabe quem ele é, quem ele foi. João capítulo 10, versículo 10. Se em algum momento a minha voz embargar, me perdoe. Vocês entendem, eu sei perfeitamente disso. João capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida desse casal maravilhoso, amigo, com Jorge e Manceda. São dois irmãos que a gente já se conhece já de longas datas. Nossos filhos, agora há pouco a irmã Cida estava mostrando uma foto da formatura do Kelvin com o Andrei, o filho deles. Então a gente se conhece de algumas datas. E eles estão aqui nos auxiliando. O Jorge está com o carro dele nos abençoando aí.
né, as demais pessoas que estão conosco, a pastora Jocélia, essa amiga, irmã, mãezona, esse anjo de Deus, que Deus colocou aqui para nos amparar, para nos dar suporte, né? Os jovens que estão ali na casa, Cíntia, o Joaquim, eu só esqueço o nome dessa abençoadinha, a Gabi, sabe? São pessoas que estão ali me apoiando, estão ali me dando força. Hoje, pela manhã, no almoço, eu até recebi assim, uma honra muito grande. A Cíntia fez o almoço e falou: fiz especial para o senhor. Eu falei: quanta honra, quanta honra. Estava uma delícia. Então, queridos, eu sei que Deus não me trouxe aqui por acaso. Eu não vim aqui apenas para buscar um corpo. Eu não vim aqui apenas para buscar um corpo. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Partindo dessa palavra, Jesus começa a ministrar. Ele começa a falar e dando um exemplo. Porque nenhum ladrão avisa quando vem roubar ninguém. Nenhum ladrão manda um recado via Facebook, via e-mail, nada. Que vai à sua casa fazer um assalto, né, te roubar, fazer uma coisa. Não, se possível, ele arma para te distrair, para deixar você disperso, para ele aproveitar as oportunidades. O ladrão, ele aproveita as oportunidades que são dadas a ele, para que ele possa cometer o crime. E Jesus está usando essa figura aqui para ilustrar exatamente sobre Satanás, como ele tem feito de uma forma ardilosa para roubar a vida das pessoas. Olhando para isso aqui, queridos, e pensando em tudo que aconteceu durante esses dias e do dia 12 para cá, tem sido difícil para mim. Aceitar isso é muito difícil. Talvez eu nunca aceite. Talvez eu nunca entenda. Porém, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Amém. O Kelvin sempre foi um filho exemplar. Eu sempre disse que ele sempre foi um filho que todo pai queria ter. Um filho que eu tinha prazer em dizer que ele era meu filho. Eu o apresentava como meu filho, me sentindo honrado de ser o seu pai. Cresceu dentro de um princípio cristão ensinado a palavra de Deus. Cresceu tocando violão na igreja e cantando na igreja. E você pode me perguntar: pastor, por que você está falando isso e tudo que aconteceu e agora? Porque o diabo, queridos, preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que ele veio para roubar os seus sonhos, matar-os, destruir a sua família, destruir tudo que pertence a você. Então, por que isso aconteceu? Porque em determinado momento ele abriu mão de todo o aprendizado, de todo o princípio da palavra de Deus que foi implantada na vida. Isso é muito sério. Eu estou aqui denegrindo a imagem do meu filho porque, para mim, ele é um exemplo. Porém, ele cometeu um erro que muitos cometem: subestimar Satanás. Eu estou falando para jovens que têm um potencial aqui tremendo. Talvez muitos de vocês já estão no último período. Talvez muitos de vocês já estão planejando, sabe, onde vocês vão exercer a profissão. Qual você escolheu e você está pagando o preço por ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem o tempo que você passou aqui estudando, mesmo que você esteja terminando, ou você que esteja iniciando, não importa. Não importa se você está iniciando
iniciando ou terminando um curso de medicina, não importa se você é jovem, dinâmico, não importa se você é bonito, se você tem as melhores roupas, as melhores famílias, se você tem dinheiro, não importa se você mora no melhor apartamento, o diabo não está preocupado com isso, ele quer você. Ele está atrás de você. Eu não vim aqui, queridos, para passar pano mornos em cima de nada. Eu vim aqui falar de uma realidade dura e cruel. Eu vim aqui para dizer que Satanás não tem misericórdia de mim e de você. Ele não tem misericórdia, ele não dá a segunda chance. Ele nunca deu, ele nunca vai dar a segunda chance para ninguém. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai destruir os seus sonhos, ele vai destruir a sua família, ele vai frustrar você. Então não abra mão dos seus sonhos, não abra mão de servir a Deus, não abra mão de estar aos pés de Jesus, porque esse Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que te ama independente das circunstâncias, independente do que você faça, Ele ama você. Independente de quem você é, Ele ama você. Independente do grau intelectual que você tem, Ele ama você. Mas o diabo não. Na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro, um homem que tinha uma experiência muito grande com o sobrenatural, ele disse: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo, procurando quem possa devorar. Ele não tem nenhuma misericórdia. Essa figura que o apóstolo Pedro usa, se você olhar para o ataque de um leão sobre a sua vítima, você pode entender o que ele está falando. Ele nunca ataca quando está em bando, quando está organizado. Ele sempre ataca quando ele encontra uma oportunidade. E a vítima geralmente não tem uma segunda chance. É exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer fazer comigo e com você. Em ser pastor, eu não estou imune dos ataques de Satanás. Eu só vou estar imune quando eu estiver munido com o poder dessa palavra na minha vida. Quando o sangue de Jesus Cristo, que morreu lá no Calvário, estiver me cobrindo, aí Satanás não pode mais me tocar. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32, eu gostaria de ler com você. Esse versículo 32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 33, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você está em Jesus, você é livre, querido. Eu vim dizer para você não brincar com Satanás. Pastor, o que é isso? Satanás é bonzinho, ele se faz de bonzinho. Ele tem uma aparência de muito bom. Ele arma umas armadilhas que parecem ser muito perfeitas, muito agradável, muito chamativa. Porém, quando você cai nela, você não terá a segunda chance. A Bíblia diz que aos nossos olhos tem caminho que parece perfeito, queridos. Mas ele diz: o fim dele é a morte. Parece perfeito, mas o fim dele é a morte. Quando eu cheguei, que eu fui reconhecer o corpo do Kelvin e eu vi ele naquele estado, eu olhei, o pastor estava comigo. Eu não acreditei que era ele. Se me perguntasse de imediato ali, eu diria: não é meu filho. Não é ele. Porque eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Porém, quando eu saí daquele lugar, eu voltei à realidade. Eu entendi que era tudo verdade. O Kelvin deixou um relato. Alguns dos amigos já tiveram até acesso a isso. No local do crime, a polícia encontrou um bilhete deixado por ele. Estou com uma cópia, porque a polícia detém o original. Eu quero chamar a pastora José, por favor, para ler.
aparentemente era apenas um bilhete só. Graças a Deus. Kelvin deixa escrito assim para o pai: desculpa, pai e mãe, amo vocês. Vocês nunca entenderão os motivos. Te amo, pai, te amo, mãe, amo meus amigos, amo medicina, gosto muito de landscape. Porém, tem algo mais e vou levar comigo. Entenderam, queridos? Tem um outro relato. Por favor. Esse ele deixou numa agenda e eu a encontrei em meio às suas coisas. Oi, aqui quem escreve é o Kelvin Antônio Marsola de Mello. Esse recado se dirige a todos que gostaram de mim, porém que não tinham muita intimidade ou muita influência em minha vida. Vocês nunca vão entender, nunca vão compreender os motivos e o porquê. Vocês são as pessoas que vão espalhar para o resto do mundo o que aconteceu, porém de forma errada, com mentiras e incertezas. Sei que vai ser tantas pessoas mentindo que às vezes elas tornarão como verdade esses fatos. Só peço que entendam isso. Sei que é impossível, mas eu peço. Vocês nunca entenderão o porquê. E ele ainda deixa uma pequena palavra para o pai. Pai, o homem mais íntegro, correto e humilde que já conheci. Pai, você é meu herói, cara. Não há no mundo, não vi no mundo ainda uma pessoa como você. Trocaria tudo para estar com ele. Infelizmente, a realidade é dura e cruel. Por que o senhor está lendo isso, pastor? Porque quando eu disse que eu conhecia os motivos que levaram o Kelvin a fazer isso, eu ainda estava em Porto Velho, apreensivo, esperando o voo. Estava na casa de um pastor. E a filha dele me chamou e disse: pastor, eu tenho umas fotos do Kelvin aqui no site, mas ela está muito esquisita, muito feia. O senhor quer ver? Eu disse: quero. O senhor tem certeza que quero? Eu fui lá olhar e eu vi uma das fotos quando ele estava pendurado naquela corda. E quando eu olhei aquela foto, a imagem me veio muito forte à mente e eu pensei comigo: eu conheço, eu já vi isso em algum lugar. E ao pensar sobre isso, veio a minha lembrança. Um dia que eu estava com ele, aconselhando ele, conversando com ele a respeito desse jogo. Eu tentando fazer com que ele largasse disso, conversando com ele. A gente era muito amigo, tanto é que ele me chama de cara. A gente se tratava assim muitas vezes, na brincadeira. E naquela hora eu pedi para ele ser autêntico comigo, ele caminhasse alguns passos dentro do jogo para que eu pudesse ver. E chegou o momento em que no jogo, naquela disputa, naquela guerra demoníaca, satânica, um dos bonecos era enforcado. E esse boneco tinha um capuz, da mesma forma que meu filho estava enforcado. Os nós daquela corda me veio na mente na hora. A polícia perguntou: seu filho tinha um conhecimento militar? Porque os nós daquela corda, querido, só faz quem tem instruções, quem tem conhecimento. É chamado de nó da marinha. Ele disse: eu sei. Quando aí eu pedi para ela imprimir, está comigo na minha bolsa, né? E eu não falei para ninguém naquela hora, mas naquela hora eu sabia que meu filho não tinha sido assassinado. Eu saí de casa diante dos fatos e das informações que eu obtive, inclusive da pastora, quando ela me ligou, foi a segunda pessoa a me ligar. Eu saí de casa pensando em justiça, não em vingança. Se eu vou para a Bolívia com um propósito, vou levantar uma bandeira contra isso. Eu não vou lá para me vingar de ninguém, eu vou lá por justiça. Eu não vou sair de lá enquanto não tiver justiça feita. Nem que eu tenha que ir à ONU, mas eu quero justiça.
Quando eu olhei para aquilo ali, que eu entendi aquilo ali, no meu coração eu entendi o que estava acontecendo. Naquela hora o Senhor me trouxe algo assim, queridos, que eu quero compartilhar com você, porque você ora. O Senhor me fez mudar o foco e não levantar uma bandeira mais contra nenhum culpado. A nossa Bíblia, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais, contra demônios, hostes infernais. Naquela hora o Senhor me fez ver que a guerra agora não era mais contra ninguém, senão contra o próprio Satanás. Eu disse: Satanás, você se pensou que me venceu levando meu filho, você deu um tiro no pé. Eu falei exatamente com essas palavras: você deu um tiro no pé, porque o Deus que eu sirvo, o Jesus que morreu por mim lá no Calvário, vai me fortalecer. Eu vou levantar uma bandeira contra você nas regiões celestiais, numa guerra travada. Eu não vou me calar. Fazendo algumas pesquisas prévias, Joaquim nos ajudou pesquisando algumas coisas. Uma sobrinha lá de Paraná também me enviou algumas informações. Nós temos relato de outros jovens que morreram enforcados com o mesmo ritual. Só numa cidade, eu não me lembro a cidade, foram 2 em poucos dias que foi enforcado, que se enforcaram com o mesmo ritual. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque vocês eram amigos do Kel, vocês conheciam ele. O diabo quer coisa boa para ele. Ele quer tirar pessoas que têm potencial. Ele quer derrotar vidas que têm potencial, vidas que têm potencial para mudar a história de um país. E aquela cena que muitos aqui puderam ver, triste, cruel. Aquela cena está dentro do jogo chamado Runescape. Quantos conhecem esse jogo? Por favor. Amém. Você não quer se manifestar um direito seu. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Muitas vezes eu disse para o Kelvin que aquilo não era sadio para a mente dele. Que aquilo não era sadio para ele largar daquilo. Muitas e muitas vezes eu aconselhei. Ele não quis me ouvir porque ele achava que estava certo. Agora você está diante de um fato concreto, cruel. Não brinque com Satanás. Não brinque com Satanás. Você que está longe dos seus pais, você que está aqui diante de um sonho, você que almeja, sabe, conquistar na sua vida profissional como médico, antes de tudo, você tem que reconhecer que você é um ser humano frágil, que você precisa das misericórdias de Deus, que você precisa estar coberto com esse grande amor de Deus, porque Deus, querido, Deus não vai culpar você, Deus não vai vingar em você, porque Ele é amor, Ele é justiça. Deixa eu te dar uma orientação como pastor. Quando se sentir angustiado, procure alguém e converse. Procure seu líder. Procure alguém da sua confiança e abra seu coração, por favor, em nome de Jesus. Essa bandeira que nós começamos a levantar contra Satanás, eu poderia estar tranquilamente num quarto chorando ou deitado, pensando um monte de coisa. Mas o Senhor disse para mim: e quantos jovens estão à mercê de Satanás? Quantos estão aqui na cidade de Santa Cruz de la Serra, longe da sua família, longe do convívio dos seus pais, do carinho da mãe, do pai, dos irmãos, e estão dependentes de algo, e Satanás está escravizando, está trabalhando na mente, está maquinando para tirar a vida dessa pessoa. Quantos? Quantos mais terão que pagar com a vida para que a igreja
você é frágil como eu sou. Você depende de Deus para você prosseguir. Não subestime Satanás. Não brinque com Satanás. Não brinque com a obra do ocultismo. Porque isso levou meu filho à morte. Ele achou que sabia muito sobre isso. Ele começou a brincar com isso. Ele começou a desafiar Satanás sem ter um preparo. Não faça isso em nome de Jesus. Procure seu pastor, procure seu líder, procure alguém para você conversar. Não deixe Satanás roubar os seus sonhos. Não deixe, porque ele não tem misericórdia de você. Tem mais um texto aqui, mais um versículo apenas, que eu quero ler. Está na carta de João. Diz: aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Glória a Deus. Então não importa se você até agora ainda não sabia sobre isso, mas a partir de agora você não é mais inocente. Você sabe que Jesus morreu no Calvário para desfazer as obras de Satanás da sua vida, para te libertar, para te dar vida em abundância. Enquanto Satanás quer matar os jovens, a palavra está dizendo que Jesus tem vida, e vida em abundância para você, tem vitória para você, tem paz no coração, tem alegria na alma. Você pode deitar e dormir sem medo, sem viver uma incerteza. Eu quero dizer para você que o mundo espiritual maligno é tão real quanto o mundo espiritual benigno. Mas é cruel, trágico. Não importa a família que você pertence, querido. Não importa quem você é. Não importa o que você faça. Satanás não terá misericórdia de você se você estiver vulnerável aos seus ataques. Como o pai que perdeu um filho, talvez muito possa pensar: está com sensacionalismo aí. Não é sensacionalismo, é a pura verdade da palavra de Deus. Eu não vim aqui sensibilizar ninguém, porque eu sei que está todo mundo sensibilizado. Por mim mesmo eu não teria condição nenhuma de estar aqui. Meu coração está sangrando, está doendo. A minha família está lá em Cacoal. Minha esposa está em estado de choque. Eu estou aqui porque o Senhor disse que tem muitos jovens que estão presos nas garras de Satanás, as mentes cauterizadas. Nós não podemos aceitar isso. Eu não vou aceitar isso. Nós já escrevemos hoje um pequeno relato, nós vamos postar isso. Ele disse aqui no comentário que nós iríamos propagar para o mundo isso, de forma errada. Sabe por quê que ele disse isso? Porque Satanás estava mentindo no ouvido dele, na mente dele. Porque uma das sequências desse jogo, numa das fases desse jogo, a pessoa é obrigada a jogar 24 horas sem interrupção, e depois 48 horas, são fases. E esse jogo é uma rede com mais de 2 milhões de participantes. São mais de 2 milhões que estão à mercê de Satanás, interligados nessa rede. E quando chega nessa fase, a pessoa tem duas opções. A primeira opção é ele sacrificar-se a si mesmo, ou seja, se suicidar, fazer um auto-sacrifício, para que ele possa, no mundo espiritual, se tornar de fato o personagem em que está na mente dele. Está entendendo, queridos? A segunda opção é só abandonar o jogo. Pastor, então eu vou jogar porque eu vou ficar com a segunda opção. Não entra nessa, porque Satanás não te dá a oportunidade de sair. Não entra nessa, é mentira de Satanás. Você não sai. É um mundo irreal, ilusório, você não sai.
Ele quer matar você. Se você der bobeira. Queridos, mais de 2 milhões estão interligados nessa rede. Quantas vidas estão à mercê de Satanás? Nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Eu não posso me calar diante de uma circunstância como essa. Olhar para a juventude como vocês e me calar seria covardia da minha parte. Eu estava comentando com a pastora que quando eu chegava no voo, quando o comandante anunciou que nós estávamos chegando em Santa Cruz, veio algo no meu coração. E eu pensei, é a última vez que eu ouço essa voz aqui em Santa Cruz. Eu nunca mais vou ouvir essa voz, eu nunca mais vou pisar nessa cidade. E veio um sentimento de ódio por essa cidade no meu coração. Sabe o que Deus fez comigo? Ontem, depois de ministrar, cheguei na casa da pastora, fui para o quarto, não consegui dormir, dobrei meu joelho, comecei a orar. O Senhor me encheu de amor por essa cidade. Mudou tudo, queridos. O Senhor pensou como você vai odiar quem está precisando de amor. Como é que você pode odiar quem eu amo? Como você vai fazer a minha obra se você vai odiar quem eu ama, que tem vidas, que tem famílias, que está pagando com vidas, está sendo sacrificada? Por que pessoas estão omitindo a verdade da minha palavra? A igreja está sendo omissa. E Satanás não está perdoando, não está dando oportunidade. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Mas será que todo mundo sabe disso? Ou só eu e você que está na igreja nas 4 paredes, na nossa zona de conforto? Ei, queridos, você que já professa a fé cristã, o que você tem feito? É muito cômodo olhar para a cidade de Santa Cruz de La Serra e dizer que essa cidade é uma cidade de macumbeiro, de toda coisa, ou qualquer coisa que você queira dizer. É muito cômodo falar isso. Agora eu quero dizer para você que o mesmo valor que essas pessoas têm, eu tenho, você tem, o presidente da República tem, o presidente da ONU tem. Deus não olha para ninguém de forma diferente. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama você, ele me ama, ele ama esses macumbeiros todos que tem nessa cidade. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que aquilo é verdade. Sabe quando vai quebrar isso? Quando eles conhecerem a essência da palavra de Deus. Sabe quem é chamado para fazer isso? Para quebrar isso? Eu e você. Com autoridade e poder do nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje, quando eu estava orando pela manhã, eu estava dizendo: Deus, eu não tenho condição. Pai, a minha situação é muito complicada, como que eu vou fazer isso? O Senhor me fez vir à memória o episódio de ontem, depois do culto. Ele me disse: naquela concentração de gente, tem muitos jovens que estão na mesma situação do seu filho. Eu disse: Deus, eu não posso. Ele disse: tem. Está precisando, necessita de algo, necessita da essência da palavra. Se o Senhor está falando com você nessa noite, em nome de Jesus, abandone esses pensamentos, corra para os braços do Pai. Ele está te esperando você com os braços abertos, cheio de amor, cheio de carinho para te dar, cheio de consolo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Sabe por que eu estou falando para você aqui nesta noite? Porque o Espírito Santo habita em mim, ele é o meu consolador. Nada mais me conforta do que saber que servir a um Deus que tudo pode
não traria ele de volta. E amanhã ou depois eu poderia ouvir ou ler a respeito de uma outra tragédia aqui. E eu não quero ser omisso quanto a isso. Deus não me chamou com espírito de covardia. Sabe, queridos, Deus só me trouxe aqui e só está fazendo isso com um único objetivo: alcançar o seu coração, fazer com que você entenda o grande amor dele pela sua vida. Não existe nada que se compara ao amor de Deus. O amor de Deus não se explica. O amor de Deus nós o aceitamos, pura e simplesmente. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui com toda certeza. Eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Porque o diabo não deixaria. Mas debaixo desta misericórdia, nós podemos vencer todas as barreiras. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Eu não sei se você entendeu o que Deus falou contigo nessa noite. Porque eu disse para Deus, se fosse me falar de mim mesmo, eu não viria, porque eu não estou em condição. Não tenho nenhuma condição humana para falar nada para ninguém. Humanamente falando, racionalmente falando, eu não teria condição de estar aqui. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em